diante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está... Oi, minha flor, boa noite. Pois eu ainda me ouvindo? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Oi, Lu, bem-vinda, boa noite, meninas. Bader, bem-vindo, irmão. Vamos chegando, gente. Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Como é que anda a vida aí, Ana? Lu, hoje eu já falei um pouquinho com ela, minha amiga de oração. Ah, um sonzinho pra gente já ir acalmando, adorando aí, né? Acalmando a ansiedade do dia, enquanto os demais irmãos chegam. Que bom! Nós vamos conversar e vocês vão interagir um pouquinho, falando o que vocês estão fazendo durante esses dias aí de quarentena, viu? Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Julho. Vamos chegando, irmãos, bem-vindos. Mania de mulher, não consegui identificar o nome, associar ou estragar a pessoa, mas seja muito bem-vindo. Kátia. Bem-vinda, querida. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Só mais um momentinho, não saiam não, só aguardando. Já vamos começar, tá? Você está no controle, então me esconda no teu coração. Vou só mandar aqui o aviso pro pessoal entrar. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Pastor Luciano, seja bem-vindo. Quanto tempo? Cris, bem-vinda, Cris. Fiz um café hoje que é lembrando de tu, mulher. Os nossos cafezinhos. Queridos, acho que a gente já pode começar a conversar, né? Enquanto os demais vão chegando. Não vou tomar muito tempo, aquela live rápida, né? As lives temáticas são mais rápidas. Ontem foi uma bênção, tivemos aí o louvação. A gente não queria parar, né? De tanto louvar. Mas hoje a live é temática, é para a gente conversar um pouquinho sobre essa palavrinha tão assim diferente
mas ao mesmo tempo que a gente vivencia tanto, né? Mesmo sem saber, a gente acaba que, por vezes, a gente comete nessa palavrinha, a gente procrastina, a gente adia alguns planejamentos que nós temos. Então vamos lá, gente. Vamos começar orando? Daí da sua casa, se estivesse se colocando também em oração, embora não é uma pregação, né, é uma temática, mas que de qualquer forma que Deus fale no nosso coração, através desse pensamento da temática da noite. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, pedir, Senhor, que Tu continues a falar aos nossos corações, nos ensinando, nos acalmando, Senhor Jesus, no entendimento, Senhor, da Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, às nossas vidas. Abençoa cada irmão, Senhor, que está participando dessa comunhão online. Abençoa os demais, Senhor Jesus, que também não estão, mas que a Tua presença, Senhor, chegue até eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa história da procrastinação. Por que surgiu esse tema? Conversando com algumas pessoas durante esses dias, a gente vê que à medida que está aumentando essa quarentena, vai gerando assim, mudando o tipo da ansiedade, principalmente sobre aqueles projetos que às vezes nós falamos que iríamos realizar e não realizamos, né? Não conseguimos colocar em prática. Então, quando a gente pensa em procrastinar, a gente está pensando em adiar, em delongar uma ação, algo que tínhamos planejado para fazer e por algum motivo não conseguimos efetuar aquela ação, aquele planejamento. Então a gente vai adiando, isso que é a tal da procrastinação, que eu acredito que a gente quase não faz isso, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Se vocês quiserem escrever aí, participar, eu vou gostar, porque aí eu vou entender o que vocês estão pensando. Se não, não tem problema, tá? O que você disse que iria fazer nos primeiros 15 dias da quarentena? Você falou assim, agora esses dias de quarentena eu vou fazer tal coisa. Que você pensou que iria fazer e você não fez. Tem alguma coisa que você falou assim, quando começou a quarentena? Você falou, eu vou fazer tal ação, vou ler tal livro, vou arrumar alguma coisa em casa. E você se propôs e já passou dos 15 dias, né? Agora nós já estamos aí já chegamos, né, a um mês de quarentena. E o que você falou que ia fazer e não fez? É a primeira pergunta. E se você não fez por quê? Qual foi o problema? O que te atrapalhou de colocar em prática aquela sua ação? Porque assim, já foi relacionado, por que eu estou fazendo essa pergunta? Há diversos estudos que já relacionam essa sensação de ansiedade com a frustração quando a gente vê que nós não conseguimos fazer algo que nós queríamos ter feito, né? E aí a gente vê que, poxa, eu planejei fazer tal coisa, não consegui fazer, e a gente começa a se cobrar e aumenta a ansiedade, e vai gerando toda aquela confusão. É por isso, né, que nós estamos propondo a gente conversar sobre isso nessa noite, para a gente conseguir organizar um pouquinho aí, até mesmo esse processo, né, de ansiedade, de preocupação, de autocobrança, né? Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, vou tentar começar um jejum, vou tentar começar uma dieta, vou tentar começar a ler um livro, e aí, daqui a pouco, e nisso, o tempo tá passando e a gente não colocou em prática, né? O que eu tô falando pros irmãos serve pra mim também, viu? Porque eu tenho algo aqui na minha mente desde a primeira semana da quarentena que eu ainda não fiz e quero fazer. Aí a Castilhana falando, ler um livro, né? Exatamente. Gilson diz que não pensei, mas Gilson tá numa quarentena boa, não tá nem preocupado, não tá pensando em nada, tá tranquilão, graças a Deus também, isso é bom. Então, olha só, qual que é o ciclo da procrastinação? A gente fala que vai fazer algo, e aí a gente começa assim, antes de fazer algo, a gente distrai a mente em uma outra ação, né? Eu até coloquei um modelinho lá para vocês. Por exemplo, você pensou, vou fazer alguma coisa, mas eu vou dar uma descansada aqui. No que você está descansando, de repente você liga a TV, começa a olhar a TV. Lembrei, vou tomar um café. Aí começa a fazer o café, daqui a pouco você quer tentar
vou começar a fazer a tarefa, e você senta, vou fazer agora a tarefa. De repente o celular toca, não, vou dar uma olhada aqui, responder o WhatsApp. Do WhatsApp você já foi lá no Instagram, já foi no Facebook, foi ler não sei o que, e nisso já passou, mas não sei quanto tempo, e no final você falou assim, nossa, não consegui fazer aquilo que eu queria fazer naquele momento, porque eu me enrolei, né? Eu coloquei várias outras prioridades e não consegui chegar naquele objetivo. Às vezes eu tenho esse hábito também, né, de procrastinar, como acho que todos temos, né? A gente sempre meio que se enrola um pouquinho, mas quando essa procrastinação ela começa assim a atrapalhar resultados, metas, propósitos que nós tínhamos pré-definidos, isso pode nos causar uma sensação ruim, uma autocobrança, que por vezes a gente não consegue diferenciar essa autocobrança daquilo que nós não fizemos. E às vezes a gente, como cristão, a gente vê algumas coisas que não aconteceram e às vezes a gente começa a perguntar, será que Deus não está abençoando? E aí vira aquela confusão, a gente quer colocar a fé, colocar Deus no meio da situação, quando muitas vezes a situação não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a minha própria organização, com aquilo que eu me dispus a fazer, de um resultado que eu queria chegar e eu não cheguei porque eu não fiz. Então, se eu poderia ter feito e não fiz, Deus não tem nada a ver com isso, né, gente? A culpa já não seria aí de Deus, não é a falta da bênção de Deus sobre aquele propósito. Muitas vezes é a falta da minha ação sobre aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Então, o ciclo da procrastinação, ele geralmente começa com isso, com esses pensamentos, essas questões assim que nos distraem a mente, e a gente às vezes prioriza aquilo que nos distraiu do que realmente paramos de priorizar aquilo que é necessário, né? Por exemplo, aí a Cris colocou estudar, né? Não tem condições de a gente alcançar um diploma, alcançar um grau de estudo, ou uma certificação, ou um determinado conhecimento de algo, se eu não for lá e começar a estudar, se eu não for lá e me matricular, e se eu não for lá e ter a ação, né? E às vezes passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente fala, nossa, passou já tanto tempo, eu não estudei tal, não fiz tal ação, não alcancei tal objetivo, porque eu mesmo fui deixando de lado, não priorizei, né? E esse não priorizar, às vezes gera pra gente essa situação de uma cobrança, que por vezes essa cobrança começa a refletir em frustração, né? Por que eu não tenho? Por que eu não fiz? Por que eu não alcancei? E a gente começa a se cobrar, né? A gente começa a gerar esse sentimento de autocobrança e de frustração. A Bíblia fala muito sobre essa questão da organização do tempo. Tem vários versículos que falam sobre a importância de sermos organizados, né? Inclusive sobre essa ação, né? De que Deus ele não se agrada, né? Dessa bagunça, dessa falta de ordem, né? Dessa falta de organização naquilo que nós nos propomos a fazer. E aí eu citei Provérbios 6 mais cedo para vocês, pensando o quê? Não é que eu estou aqui querendo dizer que não estamos fazendo as coisas porque somos preguiçosos, não, tá? Não estou chamando ninguém de preguiçoso, não. Mas lá no Provérbios, quando faz aquela analogia com a formiga, está querendo dizer assim, ó, a formiguinha, ela não tem líder, ela não tem um chefe, não tem alguém ali controlando o horário dela, e ela trabalha todos os dias, porque ela sabe que vai chegar o tempo do verão e ela precisa ter o tempo do inverno, e ela precisa ser precavida no verão, não é isso que o versículo nos fala? Então, às vezes, para a gente chegar lá naquele objetivo, de algo que a gente quer alcançar lá na frente, é preciso trabalhar hoje, porque se eu não fizer hoje, eu não alcanço aquele objetivo. Entenderam? Então é nesse sentido que nós estamos querendo conversar com os irmãos aí nessa noite, né? O que está te atrapalhando, meu irmão, de você, meu irmão, minha irmã, de você não conseguir produzir aquilo que você tanto se promete fazer? Por que você não faz? Né? Aquelas suas próprias promessas, por que a gente não consegue colocá-las em prática? É sobre isso que a gente está querendo conversar. Muitas vezes a gente pensa que a gente não está alcançando determinada situação, pensando que a culpa é do outro. Só que se a gente parar para a nossa autorresponsabilidade, para a gente olhar assim, o que é que eu poderia ter feito e não fiz, a
a gente começa a entender que muitas das coisas que nós nos propomos a fazer, muitas das metas, os objetivos que nós não alcançamos, não foi por conta que não tinha dinheiro ou não foi por conta da outra pessoa que não me ajudou. Foi por conta que eu mesmo não priorizei. Então, esse primeiro senso de autorresponsabilidade, ele nos ajuda muito a gente conseguir organizar o nosso tempo e não ficar procrastinando, principalmente objetivos que são sérios, né? Metas que a gente sabe que deveríamos ter feito, que teria benefício não só para nós, como, por exemplo, para toda a família, para todos aqueles que estão envolvidos, né, na nossa rotina, no nosso cotidiano, tá? Então é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Existem alguns autores, eu fiz um curso no CNPq e ele tem uma base de um livrozinho que depois eu passo para vocês. Eu fiz esse curso alguns anos atrás, quando eu estava em um dos cursos da minha especialização de gestão. E como não procrastinar, como não virar aquela bagunça na gestão de pessoas, na gestão de tempo, né? E aí, quase todas as literaturas que tem hoje nos sites que publicam sobre procrastinação são baseados, eu não lembro o nome do livro, eu posso enviar depois para vocês lá no WhatsApp. Mas são assim, 6 dicas rapidinho para falar com vocês. Primeiro, a primeira dica diz assim, identifique um padrão, né? Qual é o padrão que você tem feito? Qual é a tarefa que você sempre adia? Quando você começa a identificar qual é o seu padrão e o que você está adiando naquela ação, fica mais fácil de você assim conseguir assim enxergar, você mesmo se criticar, né? Porque às vezes as pessoas nos criticam e às vezes a gente não quer aceitar. Mas quando a gente começa a enxergar assim o meu padrão, e o que eu não alcancei, por que eu não estou alcançando aquele padrão, aquela meta, aquele objetivo, fica muito mais fácil da gente conseguir se organizar. Organizar na mente e organizar no tempo da ação também, né? Por exemplo, eu me propus na quarentena fazer uma organização no armário, no guarda-roupa. Por que eu não fiz? Qual é o padrão do meu dia a dia que eu nunca consigo tirar um tempo para organizar aquele guarda-roupa, aquele armário? Entenderam? Então a primeira dica é essa, você identificar qual é o seu objetivo e qual é o padrão do seu dia a dia que você não conseguiu organizar um tempo para fazer aquilo que você tinha se proposto. Essa é a primeira dica, assim, para a gente pensar. Quem tiver aí com lápis e caneta pode até anotar, podem participar também, viu, gente? Falar que eu tô lendo aí vocês. Dessas dificuldades, né, que a gente tem. Então, por exemplo, assim, um padrão aqui que é muito comum, geralmente, assim, para quase todo mundo, relacionado à alimentação, né? Segunda-feira eu começo a dieta. Por que eu não comecei a dieta na segunda-feira? Aí a gente começa a pensar no padrão. Toda segunda-feira o que eu faço? Por que eu não priorizo? Por que eu não cheguei até lá? Entenderam? Então, identifique qual é o seu padrão de rotina, o seu padrão do seu dia a dia, que você vê que tem algo que você pode mudar naquela rotina sua do dia a dia, para você conseguir chegar a alcançar aquele objetivo, aquela meta, aquela proposta que você tinha feito, tá? A segunda dica é: faça uma coisa de cada vez, uma coisa por vez. Esse negócio da gente querer ser multitarefas e a gente achar que a gente vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo e no final vai dar certo, geralmente assim é um engano. Eu lembro que há alguns anos atrás eu sempre fui assim muito hiperativa, e em uma dessas situações que eu não conseguia, eu lembro que eu estava assim, entrando numa crise de estafa mental, de estresse, e eu não conseguia render, sabe? Eu começava a arrumar a casa, dava no final da tarde, eu via que não tinha feito praticamente nada. Então eu ia lá, colocava a roupa na máquina, vinha lavar a louça, dobrava uma roupa e não sei o que, ia fazendo um pouquinho de cada coisa, e quando chegava no final do dia, eu olhava a casa, estava tudo aquela bagunça, me dava um desespero, né? Porque eu via que eu não tinha conseguido me organizar no tempo, e eu me cobrava muito, isso me gerava assim, um desgaste emocional, um desgaste, assim. Aí uma vez, Luciano, meu esposo, chegou e me criticou. Ele falou assim: mulher, faz uma coisa de cada vez. E aí, quando ele fez aquela crítica, para mim foi um pouco constrangedor, porque eu pensava que eu fazendo um monte, eu ia chegar no final e ia estar tudo certo. E realmente, aí ele falou: termina, lava a louça toda primeiro, depois você terminar, você passa para outra tarefa. E realmente, na época que ele fez a crítica, isso há muitos anos atrás,
Mas assim, é o que realmente tem o respaldo nos estudos, nas dicas de organização de tempo, nas dicas do curso, né, como eu falei lá de procrastinação. Então, quando você identifica a sua rotina, você identificou o seu padrão, aí você começa a fazer uma coisa de cada vez, porque é uma ilusão a gente achar que a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. No final do dia, você vê que praticamente você pode até ter feito várias coisas, mas nem sempre ficou bem feito, ou a sua concentração foi tão boa como deveria, principalmente quando é um padrão relacionado a estudos, né, a metas mais relacionadas a essa parte das emoções ou a parte intelectual, não só da organização ali da limpeza, né? Vocês estão entendendo, gente? Podem aí, tá, interagir. Então, uma coisa de cada vez. Isso te acalma, isso gera menos estresse. A gente às vezes espera, tô terminando isso aqui, quando eu terminar eu vou aí, te respondo, né? Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande nessa questão de uma coisa de cada vez no WhatsApp. Eu mesmo me enrolo todinha, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa, alguém me chama, que é uma resposta na hora, eu tô terminando um raciocínio de outra coisa, e aí eu chego para responder e quando eu vejo virou aquela bagunça, então eu cliquei, li a mensagem, esqueci de responder a pessoa. Quando eu lembro foi depois, a pessoa já tá chateada comigo, porque viu que eu visualizei e não respondi, mas porque eu estava fazendo uma outra tarefa. Ixi, aí vira aquela confusão que vocês já entenderam, né? Então, uma coisa de cada vez. Tem hora que a gente precisa se organizar. Se eu não posso dar atenção para isso agora, eu deixo aqui, daqui a pouco eu volto lá e faço com melhor qualidade, faço com maior concentração, vai ficar mais organizado e provavelmente eu vou ter o resultado no final, entenderam? A terceira dica bloqueie os estímulos externos. O que te quebra a concentração? Olha, a gente precisa entender muito o que quebra a nossa concentração, que isso são o que a gente chama de bloqueios externos. Por exemplo, celular, televisão, ruídos, barulhos. Eu sou TDAH, né? Eu acho que eu já falei isso com vocês. Quando eu tinha 26 a 27 anos, eu tive a primeira crise de estafa por conta dessa hiperatividade da mente, né? E aí foi a época que eu fui procurar, consultar, e os médicos que trabalhavam comigo realmente falaram dessa questão do TDAH. Um profissional, um neurologista que trabalhava comigo, me sugeriu na época para eu ouvir música enquanto estava lendo, né, executando, porque eu ia tentar quebrar os outros padrões. Isso na época me ajudou, porque assim, eu perdi a minha concentração muito rápido com outras interferências, então eu tenho muito disso, né? Cada um sabe do seu padrão, então o que você sabe que te dificulta, que é externo e você pode tirar para não perder a sua concentração, é necessário que você comece a bloquear esses estímulos, tá? Esses estímulos que vêm de fora e te atrapalham a produzir. Tá? Então, quem gosta de silêncio, precisa estudar, procura um local silencioso para estudar. Quem gosta de organizar a casa e sabe que em tal período você quer descansar, tudo, que tal então você organizar a casa num outro horário, mais cedo ou mais tarde, né? Eu tenho uns hábitos meio estranhos, né? Assim, por exemplo, eu não gosto de dormir na casa suja. Às vezes eu não consigo fazer de dia. E às vezes lá, quando eu vejo que todo mundo tá mais calmo, eu prefiro ir lá, bloquear tudo aquilo que era externo, menina andando por na casa, e arrumar naquele momento, porque aí eu já estou bloqueando aquelas outras atividades externas que estão me atrapalhando na concentração, como por exemplo meu cachorro latindo agora, está me atrapalhando, né? Um estímulo externo aí que me atrapalha na concentração. Mas vamos lá. A quarta dica tem uma técnica que ela é chamada técnica Pomodoro. Eu já tinha estudado essa técnica na época que eu fiz esse curso, e agora então os coaches, né? Inclusive eu tenho uma amiga que é Organize e ela estava falando sobre essa técnica, né? A Lídia rindo, gente, como é que eu falo com vocês? E o cachorro latindo? Mas vamos lá, é ao vivo, né? Técnica Pomodoro. O que a técnica Pomodoro ela fala? Quem tem a mente hiperativa, essa dificuldade de concentração demais, que você vê assim, que você começa a se cansar, a se fadigar e no final do dia você não produziu, é uma técnica muito interessante. Por exemplo, de leitura. Eu não sei se alguém aí pode participar, tá? Já tiveram essa dificuldade. Às vezes eu começo a ler um livro e me desconcentro. Quando eu vejo que eu estou na segunda, na terceira página, eu meio que já perdi o que eu estava lendo na outra. Então aí,
Tipo, eu tenho que voltar para ler de novo para poder entender aquilo que eu não consegui absorver na primeira leitura. Eu fazia isso demais. Então, a técnica Pomodoro, ela ensina o quê? Quem tem essa hiperatividade na mente, vê que quebra a atenção muito rápido, a técnica diz assim, você estuda, faz a tarefa mental, né, por 25 minutos, e aí você para daquela tarefa sem nenhuma interferência, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver. Você faz uma pausa de 5 minutos e depois volta. Então essa técnica para mim deu muito certo, eu sou muito mais produtiva quando eu faço isso. Então assim, geralmente, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, eu estou trabalhando em home office, é uma demanda muito grande. Aí eu vou lá, concentro, faço vários textos, eu redijo muitos textos durante o dia. Aí para assim, geralmente a cada 25 minutos, meia hora eu dou uma pausa e vou pensar em outra coisa que não tem a ver. É a hora que eu dou aquela olhada no WhatsApp, respondi lá alguém, é a hora que eu levanto, tomo um café, dou uma olhada no menino, dou aquela esparecida, aí depois desses 5 minutos você volta e se concentra totalmente. Aí na hora que é para você se concentrar, você tira os padrões externos, as interferências externas, entenderam? Porque aí você consegue produzir muito mais, né? Então essa dica do Pomodoro, ela serve tanto para as questões assim de estudo, para as questões assim que pedem um pouco mais da gente essa questão do raciocínio, como serve também para a organização de outras coisas de casa, sei lá, vamos falar do guarda-roupa, vou lá arrumar o guarda-roupa, joguei aquele tanto de roupa em cima da cama, não dei conta, então faz um pouquinho naquele momento, para, dá mais parecida ali, 5 minutinhos de pausa, volta, produz de novo, entendeu? Então é uma técnica que é comprovada, muito utilizada, porque tem essa hiperatividade da mente e se perde demais nessas tarefas do dia a dia, tá? A quinta dica é: divida a tarefa em vários passos. Gente, quando a gente tem assim um objetivo, uma meta muito estressante, que te exige muito, e aí você começa assim a ter dificuldade de concentração, dificuldade de concluir aquilo que você tinha proposto, tá? Não só intelectual, metas assim que eu queria muito fazer, mas eu tenho dificuldade. Você precisa descobrir as suas dificuldades e distribuir isso, tipo assim, em pequenos blocos, sabe? Em passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho uma imensa dificuldade de academia. Eu me matriculo, começo e paro. Matriculo, começo e paro. Por quê? Porque eu já vi que eu tenho um bloqueio na mente. Eu não gosto daquele ambiente. Então, eu tive que construir um passo a passo para condicionamento. Aí, o que eu começo? Eu vou fazer uma caminhada, começo com uma caminhada, depois eu vou aumentando os quilômetros, a gente vai organizando passo a passo, de forma que você vai se encorajando, vai vendo assim que você tem condições de chegar ao mesmo objetivo, só que por um outro caminho. Então, por exemplo, se o caminho não foi lá academia, para quem quer ser fit, não deu certo, tenta uma outra modalidade, tenta um outro tipo de atividade física que te gera maior concentração, maior ocitocina, prazer, que te tem um estímulo maior. E aí depois você vai chegando gradativamente, um passo a passo, nessas tarefas dessa meta que você precisa alcançar, ok? Então, sempre dividindo essas tarefas em passos. Às vezes o caminho é outro, mas o objetivo vai te levar no mesmo lugar, entenderam? Então, você precisa muito ter assim, essa elucubração, essa autorreflexão, essa autocobrança. Porque aí, quando você se conhece, né, você consegue assim, ponderar: isso me faz bem? Não, isso não me faz bem. Mas não me faz bem, mas eu preciso. Então, eu vou achar uma outra estratégia para alcançar aquilo que eu sonho, aquilo que eu preciso, variando os meus passos, variando as etapas, para eu poder chegar naquele objetivo. Tô indo já para a sexta dica, viu, gente? A sexta é: se controle antes que isso se torne um hábito. O hábito é um negócio difícil da gente mudar. Como é difícil a gente mudar hábito? Eu falo isso, sim, porque eu sempre estou tentando assim, né? Por exemplo, agora a gente está na quarentena, então quem estava acordando igual eu acordava de madrugada, esses dias não acorda de madrugada. Aí depois mudar o hábito, começar a acordar de madrugada de novo, eita, que é difícil, né? Então, a gente precisa, assim, mudar as rotinas antes que elas se tornem um hábito prejudicial. Como é difícil a gente quebrar a rotina, gente. Como é difícil a gente mudar hábitos que a gente já está assim acostumado, o corpo, a mente, pra gente parece que é muito mais tranquilo não mexer com tal problema, porque aquilo ali pra mim
já está naquele hábito, entendeu? Já estou acostumada com aquilo. Então, a gente ter esse controle de não ficar adiando muito projetos, de não ficar adiando muito as suas metas, porque te é mais confortável ficar quieto naquela rotina. Então, mudar a rotina, mudar hábito é a grande dificuldade. Mas assim, quando a gente consegue mudar os nossos hábitos, pensando no que eu vou alcançar lá na frente, pensando no objetivo que eu vou ter, a vitória alcançada lá na frente, isso serve como uma motivação, entenderam? Para a gente conseguir parar de procrastinar os sonhos. Olha, gente, Deus não tem prazer em frustrar ninguém. A gente sabe disso da Bíblia. Deus, ele é um Deus de amor. Ele não é um Deus carrasco, um Deus que quer nos ver frustrados. É um Deus que tem prazer em abençoar, um Deus que tem prazer em cuidar. Mas tem coisas que dependem da gente. Não é simplesmente eu orei e o milagre veio, porque às vezes não é situação de milagre. É situação de ação, é situação que a gente tem que se levantar e ir lá e fazer. Depende da gente. Eu não vou alcançar aquela meta se eu não fizer. Não é uma situação que a gente precisa de uma interferência divina, uma situação de milagres. Entenderam? São situações do dia a dia, da minha rotina, do meu hábito, da forma como eu me olho, da forma como eu me priorizo, da forma como eu faço. Então, se a gente voltar e pensar aqui, antes que se torne um hábito, aí eu volto na primeira pergunta que eu fiz. O que é que você disse que ia fazer na quarentena que até agora você não fez? Porque começou com 15 dias, agora já tem um mês. Então, se não fez nos 15 dias e deu um mês e você ainda não fez, eu vou te falar uma coisa, virou um hábito. Você já está com uma rotina que não está te trazendo benefícios. Você está com uma rotina que não está sendo legal para você, então precisa mudar. Urgentemente, porque se você não muda lá na frente, volta aquele ciclo, né? Você se cobra, você se sente mal, gera ansiedade, vira aquela confusão na mente, daqui a pouco tá tudo confuso. A sua ansiedade misturou com a tua fé, não consegue mais orar e vira aquela confusão toda. Por quê? Porque muitas vezes você mesmo está se procrastinando, você mesmo está adiando um objetivo seu, uma meta sua, algo que você sabe que você precisa colocar em prática e não colocou. Não colocou por quê? Nem tudo é relacionado a dinheiro, nem tudo está relacionado a outra pessoa. Grande parte das nossas frustrações estão relacionadas a nós mesmos. É a gente mesmo que se engana, é a gente mesmo que se adia, é a gente mesmo que se atrapalha no nosso tempo, nas nossas prioridades, não é isso? Então, vale lembrar, eu vou enviar depois para vocês, essa do método Pomodoro, na questão da concentração, para vocês tentarem, né, essa dica, né, para parar de procrastinar, principalmente questões de estudos, questão de concentração, né? 25 minutos, pausa 5, 25 minutos, pausa 5. Aí depois você descansa, assim, depois de um ciclo, geralmente de 4 vezes fazendo isso, você para e dá um descanso, né? É a hora do intervalo, né? A hora do sono, é a hora do almoço, é a hora que você não precisa pensar em nada daquele objetivo, é a hora do descanso. Aí você tira um período maior de descanso e no final, quando você para e olha, você viu que você conseguiu produzir. Então, eu acho que quando a gente vê os frutos daquilo que a gente queria produzir, isso se torna pra gente assim como uma forma de automotivação, né? Eu, pessoalmente, quando eu começo a ver as coisas indo do jeito que eu tinha planejado, eu me sinto mais motivada a continuar, porque aí a gente começa a receber os benefícios, tá? Então, gente, eram essas as dicas aí, lembrando que se você mesmo está se enrolando, reveja seus conceitos, reveja a tua fé, reveja a sua oração, porque nem tudo é Deus, tem coisas que é a gente mesmo, ok? Nós que temos que ter a ação, Deus ele continua amando, continua abençoando, mas muita coisa é a gente que tem que pôr em prática, parar de procrastinar, parar de perder tempo com o que não vai te dar não vai te dar resultado, não vai te edificar, não vai acrescentar em nada na sua vida e você está perdendo tempo com coisas que não vai te levar adiante, né? Não vai te trazer um benefício ou a bênção alcançada, ok? Então esse é o recado, gente, para hoje, que espero que tenha servido aí, ajudado alguém, né? Seu tema foi novo, espero que tenha trago algum benefício e que você comece, assim, urgente, a parar de se procrastinar. Coloque em prática. Você é forte sim, você é capaz sim, você é inteligente sim, você é abençoado sim.
Toda palavra de maldição, toda palavra contrária, a gente repreende, coloca por terra e a gente segue em ação. Porque somos, né, filhos de Deus e a gente tem que exercer a fé. Então, toda palavra contrária, você ora, você repreende, você quebra toda maldição, né, na oração, aquela sensação de incapacidade. Somos capazes, somos filhos de Deus, um Deus que nos abençoa. Coloca isso, né, abra tua boca, declara, profetiza e tenha ação, amém? Tenha ação, pare de se enrolar, não se enrole não, tá? Não se procrastine. Não roube do seu próprio tempo, não roube do que você tem de melhor na tua vida, amém? Então esse é o recado, gente, espero que tenha abençoado aí vocês um pouquinho, que Deus continue dando uma noite aí agradável na presença, né, dele. O pessoal tá lembrando lá no grupo, à noite tem live da Aline Barro, vamos todo mundo louvar, e amanhã eu e o pastor vamos estar na live para falarmos sobre casamento e rotina. Ai, hein? Rotina e casamento e quarentena, eita, é amanhã que a gente conversa sobre isso. Que Deus abençoe a todos, gente.